Olá, essa é a nossa aula sobre isomeria, conteúdo aí totalmente relacionado à química orgânica, né, que geralmente a gente trabalha aí nos terceiros anos nas escolas estaduais. Estamos aqui então para fechar esse conteúdo, explicar tudinho sobre isomeria. Fique atento, pegue um caderno, faça suas anotações, faça o seu resumo, procure exercícios, lembrando que a química precisa de treino, muito treino. Tal qual um atleta. Um atleta, quando ele sabe que ele precisa se superar, ele precisa fazer o mesmo treino várias vezes e sempre se observando, buscando sempre o melhor. Fica a dica. Pessoal, então, isomeria é um fenômeno que acontece quando eu comparo moléculas diferentes, porém eu observo que essas moléculas possuem a fórmula molecular idêntica. O que é fórmula molecular? Por exemplo, quando eu digo que a fórmula da água é H2O, eu estou falando da fórmula molecular. Ali eu mostro o número de hidrogênios, o número de oxigênios, mas eu não estou mostrando a posição que cada um está, eu só te digo, tem 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Da mesma forma aqui, nós vamos trabalhar com moléculas que têm a mesma forma, mas quando a gente observa a estrutura, são moléculas diferentes, ok? Isomeria significa iso, igual, idêntico, inclusive na química do primeiro ano a gente vê isótopos, isóbaros, né? Então iso tem esse mesmo significado, idêntico. E meros, isomeria vem de meros, que significa parte. Então a parte igual aqui é essa da fórmula molecular. Então para eu saber se 2, 3, 4 moléculas são isômeras, eu tenho que ver se a fórmula molecular delas é igual. Se for, sim, são isômeras. E aí, dentro desse processo, eu vou também classificar a molécula. Eu vou dizer que tipo de isomeria essa molécula possui. São 7, tá? 5 fazem parte do grupo da isomeria plana. E as outras 2 fazem parte da isomeria espacial. Então, primeiramente, vamos ver as 5 da isomeria plana. Mais tarde, quando eu explicar a isomeria espacial, você vai entender por que existe essa diferença, ok? Então, vamos lá. Para a gente começar, vou te dizer o seguinte. Geralmente, nós trabalhamos com 2 moléculas, mas podem ser mais, tá? Você vai comparar 2 moléculas, vai determinar a fórmula molecular delas, e aí, através disso, você vai dizer se essas moléculas são isômeras ou não, ok? Então, para determinar a fórmula molecular, C7, H14, tal, eu preciso estabelecer todos os átomos bem corretinho da minha molécula. Então, eu trouxe esse daqui para a gente fazer uma pequena revisãozinha rapidinha aqui, tá? Porque nós sabemos que o carbono, ele é tetravalente. Isso significa que ele sempre, toda a vida, fará 4 ligações. Nesse caso aqui, eu olho para o meu carbono e vejo que ele está fazendo apenas uma. Então, eu vou lá e preencho, complemento as ligações que lhe faltam com hidrogênios, lembram? Então, aqui nesse carbono, eu preciso colocar mais 3 hidrogênios. O carbono do meio faz 2. Então, faltam 2 hidrogênios para ele. O carbono da ponta, ele tem já as 4 ligações, então o carbono está ok. Agora o oxigênio é bivalente. Como que eu sei isso? Basta olhar na tabela periódica, você olha o átomo. Se ele é da família 16, como é o caso do oxigênio, ele precisa de 2 ligações para completar o seu octeto. Logo, família 16, todos os átomos são bivalentes. Se o átomo for da família 15, ele tem 5 elétrons. Portanto, ele precisa fazer 3 para completar 8. Se o átomo é da família 14, como foi o caso aqui do carbono, ele tem 4 elétrons. Portanto, precisa de 4 ligações, sempre para completar 8. Então, fica a pergunta. Se um átomo é da família 17, quantos elétrons ele tem? E quantas ligações ele precisa fazer para completar o seu octeto? Facinho, né? Família 17 tem 7,
faz apenas uma ligação. Então, olha lá, conteúdo do primeiro ano, que se você não sabe aqui, você já erra a fórmula molecular, você já erra se eles são isômeros ou não, tá? Logo, o oxigênio precisa fazer duas ligações, família 16 faz duas. Já fez duas aqui e já fez duas aqui, portanto, terminei. Como ficaria a fórmula molecular desta estrutura aí? Primeiramente, fórmula molecular de moléculas orgânicas sempre começam pelos carbonos. Então, eu vou colocar lá, tem quantos carbonos nela? 1, 2, 3. 3 carbonos. Depois, obrigatoriamente, vem os hidrogênios. Conto o número de hidrogênios. 5, 6. Ok. E agora sobraram os heteroátomos que estarão colocados na fórmula molecular de acordo com a sua eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo, mais para o fim da fórmula ele fica. Nesse caso aqui, eu só tenho 2 oxigênios, então não preciso fazer esse pensamento, mas é assim que a gente faz, certo? Eu tenho 2 oxigênios e é isso que eu vou colocar. Então, a fórmula molecular da nossa primeira molécula aqui é C3H6O2. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a segunda molécula e se a fórmula molecular dela for idêntica à de cima, essas moléculas serão isômeras, tá? Então, vamos lá. Esse carbono tem uma ligação, faltam 3. Esse carbono já fez 4, não vai nenhum. E o último carbono aqui, que também só fez uma, faltam 3. Agora eu vou lá e confirmo. A fórmula molecular dela vai ficar C, 1, 2, 3, ok. H, 3 mais 3, 6. Oxigênios, 2, beleza. Então, quer dizer que a fórmula molecular dessas duas é idêntica, ou seja, elas são sim isômeras. Pronto, isso já está definido, ok? Inclusive eu posso dizer, não te dar a fórmula estrutural como eu te dei aqui, eu posso te dar apenas o nome e você determinar pelo nome se a fórmula molecular é igual e aí você confirma se elas são isômeras ou não, certo? Então, o que eu vou olhar? Como seria o nome dessa molécula aqui? Primeiramente, que função orgânica que ela pertence? Isso aqui é um ácido carboxílico. Então, todo ácido começa com a expressão ácido e termina em óico. Então, eu conto o número de carbonos, met, et, prop. Então, tem 3 carbonos, é prop. Ela vai ser um ácido propan, porque só tem ligações simples entre carbonos, terminação em óico. Ácido propanoico seria o nome dessa estrutura. Essa segunda molécula aqui é um éster. Olha, quando eu tenho os 2 oxigênios no meio dos carbonos, eu tenho o nosso éster. E aí, o nome dele vai ficar, primeira parte, conta o número de carbonos, met, et, terminação oato. Então, etanoato. E a última parte de carbonos, terminação em ila, de metila, mete um carbono. Etanoato de metila. Então, tem muitos exercícios por aí que vão chegar e vão te dar apenas o nome. E com base no nome, você pode desenhar as moléculas e determinar a fórmula molecular, ou você pode, olha só, começa já pelo número de carbonos. Ácido propanoico tem 3. Etanoato de metila tem 3. Opa, então você já confirmou que a possibilidade dessas duas moléculas serem isômeras existe, só pelo nome. Se o número de carbonos no nome já for diferente, sempre tem que prestar bastante atenção nisso, já descarta a isomeria, tá? Para ficar um pouquinho mais rápido, né, gente? Principalmente quem tá focado aí em vestibular, as questões precisam ser ligeiramente respondidas, senão você perde o seu tempo e não consegue terminar a prova. E aí, você tem que calcular o número de hidrogênios, de oxigênios, se tudo bater, são isômeras. Agora, vamos para a classificação. Essa isomeria é do tipo de função, porque é isso que está diferente. Sempre a primeira coisa que eu vejo na isomeria plana é isso. A função das duas moléculas é a mesma? Se não for, a função mudou, eu vou dizer que elas são isômeras de função. E isso pode acontecer entre várias funções. Eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Entre álcool e éter,
forma bastante isomeria entre cetona e aldeído e assim por diante. Então, se as moléculas tiverem funções diferentes, você vai dizer são isômeras de função, beleza? A próxima classificação da isomeria é a isomeria de cadeia. Então, primeiro passo, ver se são isômeras, porque se a fórmula molecular não for igual, nem tem por que classificar. Então, vamos começar fazendo então a fórmula molecular aí. Quantos carbonos eu vejo aqui? 4 carbonos, C4. Quantos hidrogênios? Aqui eu já trouxe os hidrogênios preenchidos para a gente agilizar. 3, 6, 7, 8, 9, 10, C4H10 é a fórmula molecular da de cima. E da de baixo? 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 9, 10 hidrogênios. Sim, a fórmula molecular das duas é idêntica, portanto, confirmadíssimo. São isômeras. Agora vamos para a classificação. Primeiro passo, a função é igual ou a função é diferente? Daí eu olho, eu vejo um hidrocarboneto. E na segunda, também. O que é um hidrocarboneto mesmo? Moléculas que só têm hidrogênios e carbonos. Não pode ter heteroátomo de jeito nenhum. Então, se a função é a mesma, logo não é isomeria de função. Aí eu vou olhar, o que está tendo de diferente nessas duas moléculas aqui? É a cadeia carbônica. Lembra que nós classificamos a cadeia carbônica em 5 aspectos. Elas podem ser abertas, fechadas ou mistas. Elas podem ser saturadas ou insaturadas, se tiver duplas ou triplas ou só ligações simples. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, se tiver heteroátomos entre carbonos. Elas podem ser aromáticas ou não aromáticas, se tiverem anel benzênico. E elas podem ser como essas aqui, normal, linear, né? Olha só, posso até subir e descer, mas eu não tenho ramificações, uma molécula não ramificada, e a de baixo é ramificada. Então, essa estrutura está totalmente diferente uma da outra, mesmo elas tendo a mesma fórmula molecular. Posso ver isso pelo nome também. Esse daqui é o butano e esse daqui é o metilpropano, metilpropano. Então, se eu te der os dois nomes, você imediatamente já vê, ó. Butano, met é de próprio but, e metilpropano. Então, 1 mais 3, 4. Opa, só pelo nome eu já posso ver que essas duas moléculas podem ser isômeras. Vai lá, desenha rapidinho, confere os hidrogênios, fechou, fechou, são isômeras. E o que está de diferente? Não é a função, mas sim a cadeia. Uma é a linear, é normal, outra é ramificada. Mas como eu disse, uma poderia ser insaturada, outra saturada. Uma poderia ser heterogênea, outra homogênea. Ou uma poderia ser fechada, outra aberta, e assim por diante. Então, você vai observar e ver que elas são moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular, portanto, isomeria, no caso aqui, de cadeia, tá? Agora nós vamos ver o terceiro tipo de isomeria, que é a isomeria de posição. Nesse tipo de isomeria aqui, novamente, a função orgânica precisa ser a mesma. Nesse caso aqui é um álcool, né? Quando eu tenho hidroxila, que é o meu OH preso em carbono saturado, ou seja, carbono que não faz duplas, porque é bem parecidinho lá com o enol, né? Aqui eu tenho um enol, olha só, o OH está preso no carbono de dupla, carbono insaturado. E esse daqui não é, também muito parecido com fenol, é quando o OH está preso no benzeno, então muito menos. Eu tenho aqui 2 álcoois, portanto não é isomeria de função. Eu tenho aqui uma cadeia aberta, linear, saturada, aqui também, aberta, linear, saturada, homogênea, homogênea. Então olha só, a minha cadeia não mudou. Mas o que está mudando então? Está mudando a posição da hidroxila. Veja bem, ó, olha a posição da hidroxila. A gente confere isso muito bem pelo nome. Se eu for dar nome para esse álcool, o nome dele vai ficar assim, ó, propan, só ligações simples entre carbonos, 2-ol, propan, 2-ol. E esse daqui
propan, só ligações simples, um ol. Lembrando que eu sempre começo a numerar a cadeia pelo lado mais próximo do meu heteroátomo, da minha insaturação, da minha ramificação, sempre buscando a pontinha mais próxima. Então, propan, um ol e propan, dois ol. São substâncias muito diferentes. Portanto, eu vou e verifico se a fórmula molecular das duas é idêntica, elas são isômeras e é um tipo de isomeria de posição, que é a única coisa que está alterando aqui. Então, vamos conferir a fórmula molecular? Aqui na de cima eu tenho 3 carbonos, então C3, H678, H8, O, porque eu tenho meu oxigêniozinho, ele tem que aparecer. E na segunda, C3, confere, HC3, 5, 6, 7, 8 e 1 oxigênio. Então, realmente, a fórmula molecular está perfeita entre as duas, são isômeras. Não é isomeria de função, não é isomeria de cadeia, é isomeria de posição. O que mais poderia estar mudando de posição? Uma dupla, tá lá no carbono 1, depois aparece no carbono 2. Uma ramificação, tá lá no meio, aparece um pouco mais perto da ponta, certo? Um heteroátomo que está um pouquinho mais para lá, que nem o caso aqui, ó, o grupo funcional saiu de um carbono, saiu não, numa molécula está num carbono, na outra molécula está em outro carbono. Então, mudança de posição apenas, certo? Nossa quarta classificação de isomeria é chamada de metameria, também conhecida como isomeria de compensação. Ela é muito parecida com a isomeria de posição. Na verdade, ela é um tipo especial de isomeria de posição. Quem está mudando de posição aqui na metameria, obrigatoriamente tem que ser um heteroátomo que está entre carbonos, ou seja, a cadeia tem que ser heterogênea e a posição desse heteroátomo está mudando lá entre carbonos. Aí eu tenho a metameria. Então é o caso dessas duas moléculas aqui, olha. A função aqui é um éter e na de baixo éter também, certo? A função continua a mesma e é uma cadeia heterogênea, veja só. Cadeia normal, saturada, não mudou a cadeia. O que está mudando apenas é a posição do oxigênio. Então, o que vai acontecer aqui é que se a fórmula molecular das duas for idênticas, elas são isômeras e, no caso aqui, isomeria de posição especial, chamado metameria. Então, vamos conferir a fórmula molecular. No de cima, eu tenho 4 carbonos, 3, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. No de baixo eu tenho 4 carbonos, 3, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios, 1 oxigênio. Então, sim, são isômeras, porém, o que está fazendo aqui de diferença em relação à outra é a posição do heteroátomo, portanto, metameria. Pelo nome eu já posso desconfiar. Esse daqui vai ser o metoxipropano. E esse daqui será o etoxietano, tá? Então aparece os 4 carbonos já no nome e eu verifico que o que está se deslocando ali é o oxigênio. Isomeria é muito fácil, gente. Basta você praticar. Dá uma boa observada, volta aqui na minha explicação, que você não vai errar, tá? Se cair isomeria, de graças a Deus, você vai acertar. Se esforça um pouquinho agora, porque vale a pena. Última da isomeria plana é a tautomeria. A tautomeria também é um tipo de isomeria especial, tá? Que é bem parecida com a isomeria de função, porém, ela tem que estar numa circunstância muito específica. É o caso aqui de ser uma reação reversível. Eu não vou ter assim como as outras que eu colocava assim, ó, molécula tal e a molécula tal. Não, aqui vai ser a molécula tal, setinha,
formando uma reação química e aí eu tenho a outra molécula. Então, sempre que eu tenho a isomeria dentro de uma reação, esta reação for reversível, como eu sei que é uma reação reversível? Por causa da seta. Olha só, seta que vai e vem, ela pode aparecer assim também? Não. Uma seta com duas pontas, olha só. Então, isso mostra que a minha reação ela é reversível. Tem hora que o produto é reagente, tem hora que o reagente é que é produto. E aí, então, ela vai de um para o outro, tá? Reação reversível. E ainda, ela tem que estar em sistema fechado. A isomeria tem que aparecer numa reação. A reação tem que ser reversível e tem que estar em sistema fechado. Quando isso tudo acontece, eu tenho a situação de equilíbrio químico. Então, se esta reação ocorre dentro desse equilíbrio e eu tenho aqui um enol, tá? A possibilidade é muito grande para que eu tenha a tal da tautomeria. Então, a tautomeria vai acontecer quando o enol, se você observar bem aqui, ele está bem próximo, sempre a hidroxila estará no carbono de dupla. E o oxigênio, ele é um átomo extremamente eletronegativo. Isso quer dizer que ele atrai muito facilmente elétrons para ele. E a ligação dupla nada mais é do que elétrons. Então eu tenho um cara querendo e o outro ali bem do ladinho dele, que são as ligações duplas. Então o que vai acontecer? O oxigênio vai atrair a ligação dupla para ele. A ligação que estava lá, carbono com carbono, agora desce para virar carbono-oxigênio. Lembrando, como a gente viu aqui, o oxigênio só faz duas ligações. Então, ele não pode fazer a dupla com o carbono e ficar ainda com esse hidrogênio aqui. Esse hidrogênio tem que sair daqui. Então, o hidrogênio vai vir para o carbono que estará perdendo a ligação dupla. Olha bem novamente. A ligação dupla desce, portanto, esse carbono da ponta continua fazendo a ligação, ele não está perdendo nada, ele só trocou de com quem que ele está fazendo a ligação, né? Só trocou de átomo. O hidrogênio está sobrando, porque o oxigênio não vai poder fazer 3 ligações, ele já está fazendo 2, não pode fazer mais uma, então esse hidrogênio tem que ir para alguém. Esse carbono, como perde a dupla, é o cara que precisa de mais uma ligação, portanto o hidrogênio vai para ele. Simplificando um pouco, a dupla desce e o hidrogênio sobe para quem ficou com carência de ligação ali, certo? Quando isso acontece, olha só o que eu vou formar aqui, ó. Tá vendo esse primeiro carbono? Nele não aconteceu nada, então ele se repete, CH3. O carbono que estava aqui, ó, vou deixar ele aqui, ó. Vamos fazer assim que fica bem visual para você. O carbono continua ali, a dupla agora não está mais carbono com carbono. O oxigênio também continua na mesma posição, ninguém muda de posição. A única coisa que vai se deslocar é a dupla ligação. Então o oxigênio continua lá na ponta, agora a dupla que estava em cima fica embaixo, fica entre o carbono e o oxigênio. E o hidrogênio, que aqui era um CH, agora vai ficar, ó, CH2, o hidrogênio subiu. O carbono da ponta continua com o hidrogênio, afinal de contas, ele continua fazendo 3 ligações, só lhe falta um hidrogênio, certo? Quando eu formo essa situação aqui, de ter uma carbonila, tá vendo que agora eu formei uma carbonila, C-O, e ela está na ponta, juntamente com o hidrogênio, para fechar a quarta ligação do carbono, eu formo o tal do CHO. Lembra do CHO? Que grupo, que função orgânica que é essa? Que forma a carbonila na ponta, o CHO lá numa ponta da cadeia carbônica. É o aldeído. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o enol totalmente instável devido à proximidade da dupla com o oxigênio. A posição da dupla se inverte e o enol vira um aldeído. Como isso daqui é uma reação reversível e se o sistema estiver
fechado, não estiver moléculas saindo para fora do exterior, porque daí eu não consigo ter o equilíbrio, certo? Se o meu enol se transforma todo em aldeído e o aldeído evapora, como é que ele vai voltar a ser enol, né? Então tem que estar em sistema fechado. Então o que vai acontecer? Eu vou ter uma situação de equilíbrio e eu chamo esse equilíbrio de equilíbrio aldoenólico, ou seja, aldeído enol, certo? E isso é tautomeria. Por quê? Porque são isômeros. Nada sumiu, nada somente se transformou. Então a fórmula molecular dessas duas moléculas é perfeitamente idêntica, portanto são isômeras e por estarem na situação de equilíbrio são classificados como tautomeria, certo? Outro detalhezinho bem pequenininho aqui é que essas semisetas aqui, uma é maior do que a outra, certo? Isso quer dizer que a tendência é maior para que a reação vá para a direita, ou seja, é muito mais fácil o enol virar o aldeído do que o aldeído voltar a ser enol, porque o enol ainda é muito instável, ó. Aqui o oxigênio está com a dupla, aqui ele quer a dupla, então ele força sempre para ir para aquele sentido. E ainda eu tenho aqui um enol bem parecido, ó. Esse daqui é o prop 1 em 1-ol, esse daqui é o prop 1 em 2-ol, olha, só mudou a posição da hidroxila do meu enol, mas as condições são as mesmas, o oxigênio continua querendo a dupla, continua sendo enol, todo enol é instável, logo a dupla desce para o oxigênio, o pensamento é o mesmo, e o hidrogênio sobe para o carbono da dupla, que ficou lá faltando ligação. Então, sempre vai acontecer isso. O que eu vou formar? Vamos lá. Nada muda de posição, ó. Carbono, 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 oxigênio, tudo no mesmo lugar. A única coisa que vai alterar é a dupla, que antes estava entre carbonos, agora está entre carbono e oxigênio. Beleza? Agora é só colocar os hidrogênios. CH3, no carbono do meio não tinha não tinha hidrogênios, continua sem hidrogênio, afinal de contas ele já fez 4 ligações. O oxigênio já fez as duas dele e o hidrogênio que estava embaixo subiu. Então o que era CH2 virou CH3. Se você conferir, a fórmula molecular é a mesma, C3, C3, H6, H6O, O. C3, H6O de ambas. E aí, o que aconteceu agora? Eu tinha o meu enol. E o que eu formei? Quando eu tenho carbonila no meio da minha estrutura, eu formo uma cetona. Quando o enol se transformar em cetona dentro de uma reação de equilíbrio reversível, eu tenho o equilíbrio cetoenólico, cetona, enol, ou seja, tautomeria, um tipo especial de isomeria de função, certo? Tem que estar sobre estas condições para ser a tautomeria, beleza? E, novamente, assim como em cima, a probabilidade maior é sempre do enol se transformar em cetona ou em aldeído e não o contrário. Para terminar a isomeria plana, eu vou te dar só mais uma dica. Como que eu sei se o enol vai se transformar em cetona ou se o enol vai se transformar em aldeído? Bem fácil. Se a hidroxila estiver na ponta, vira aldeído. Se a hidroxila estiver no meio, ó, entre os carbonos da ponta, tá bem no meio, não necessariamente bem no meio, mas está no meio, eu formo cetona, certo? Então, por exemplo, assim, ó, pente 1 em 2-ol. O meu ol está no carbono 2, então o oxigênio vai permanecer no carbono 2 e eu vou formar então uma cetona, porque eu vou estar com a minha hidroxila ali, aquilo vai virar carbonila. Agora, se for pente 1 em 1-ol, a hidroxila está na ponta, vai formar o aldeído, certo? Vou apagar o quadro e já vamos colocar aqui a isomeria espacial. Então agora nós vamos para o segundo grupo de isomerias, tá?
que é chamada de isomeria espacial. O que vai acontecer aqui é que, além das moléculas terem a mesma fórmula molecular, elas também têm a mesma fórmula estrutural. E a diferença delas está na disposição espacial, na tridimensionalidade da molécula. Nós vemos coisas que podem ser diferentes. Portanto, se existir essa diferença espacialmente, quer dizer que são moléculas diferentes, certo? Porém, que vão ter algo semelhante. Nesse caso, é a fórmula molecular. Por que é tão importante a gente, então, relacionar isso? Porque, às vezes, se eu falar um nome só de uma molécula, tá? E ela tiver esse tipo de isomeria espacial, e eu chegar numa farmácia e pedir um componente apenas dando um nome, talvez o componente venha sendo o outro, o isômero dele. Então é muito importante dentro da área médica, cosmética, da área alimentícia e N outras áreas que podem usar isômeros, moléculas isômeras, saber exatamente com qual você precisa trabalhar para que você não tenha um efeito contrário ou o teu produto não funciona, alguma coisa nesse sentido, tá? Então é bem importante a gente reconhecer quem são os isômeros espaciais. E como eu disse anteriormente, nós temos dois tipos de isomeria espacial. A primeira, que é a isomeria geométrica, também conhecida como isomeria cis e trans. Nessa isomeria aqui, ela só vai acontecer quando eu tiver moléculas que contenham dupla ligação ou moléculas de cadeias cíclicas e que vai ter aqui a nossa especificidade aqui nos carbonos vizinhos. Vocês já vão entender então. Eu peguei como exemplo aqui a molécula do but2-eno, sim? But2-eno, hidrocarboneto, portanto tem a minha dupla ligação entre carbonos, tá? Não basta ter dupla ligação, ó. Nesse caso aqui, esse carbono tá fazendo uma dupla ligação, mas não é com outro carbono, eu preciso que seja entre dois carbonos. E aí, eu vou dar uma observada aqui. Se eu ver essa molécula aqui, o que eu posso fazer de diferente? Eu poderia mudar a posição da dupla ligação, mas não é isso que vai acontecer. Aí seria isomeria de posição. Não tem, se eu olhar só para a fórmula estrutural dela normalzinha aqui, não vejo muita possibilidade. É por isso que toda vez que você tiver que identificar a isomeria espacial, você precisa trabalhar com a geometria molecular. E a geometria de uma molécula, de um carbono que faz uma ligação dupla e duas ligações simples, está enxergando? Ó? Ele faz uma dupla e duas simples. Ele está ligado a um hidrogênio e está ligado a um carbono. A geometria desse carbono é trigonal plana. Eu trouxe aqui para você poder enxergar melhor, olha só. Esse daqui é o carbono. Ele está fazendo uma ligação dupla. Eita! Fazendo uma ligação dupla e duas ligações simples, tá vendo? Então, ele é trigonal, ele possui 3 ligações ao redor dele e, ó, de forma plana, estão todos os átomos no mesmo lugar. Da mesma forma, esse outro carbono aqui, ele é trigonal, plano, todo mundo no mesmo plano espacial, certo? Então, é desta maneira que eu tenho que observar a molécula para enxergar a geometria nela, enxergar a isomeria espacial nela. Então, é o que eu faço, olha só, eu preciso trabalhar espacialmente. Eu trabalho com essa dupla ligação, colocando os dois carbonos de forma que apareça essa geometria trigonal plana aí. Então, agora eu venho e complemento. Com quem ele está ligado mesmo? Ele está ligado com um CH3 e está ligado com um hidrogênio. E o outro também está ligado com um CH3 e está ligado com um hidrogênio. Tá aqui em minha molécula, ó, but2-eno, but2-eno. Tá aqui ele, só foi colocado de uma forma que eu enxergue melhor espacialmente ela, ok? Agora, se ao contrário de eu ter colocado aqui os dois CH3 para cima, eu colocar um do CH3 para baixo, olha só, deixo um
um dos lados idêntico, porém eu coloco agora o CH3 para baixo. Olha só, você consegue enxergar que agora os meus carbonos ficaram distribuídos assim e não tudo para cima? Eis aqui a diferença espacial entre essas duas moléculas. Isso, dentro da física, da química, mas especialmente dentro da biologia, faz muita diferença, certo? Uma molécula como essa, transitando pelos sistemas biológicos, vai ser bem diferente dessa daqui. E é aí que entra, então, a isomeria geométrica, o cis e trans. Se eu observar aqui no meio da minha ligação dupla, é como se tivesse um plano de simetria, uma linha que separa em parte de cima e parte de baixo. Quando eu olho isso, eu vejo, olha só, coisas grandes, pesadas, 2 carbonos com 3 hidrogênios, volumoso para cima. E para baixo, 2 hidrogêniozinhos. Então, isso é uma estrutura muito diferente dessa daqui. Se eu traçar esse mesmo plano de simetria aqui, eu enxergo, olha, que as coisas estão melhor distribuídas, sim? Sempre que eu observar coisas idênticas para cima e coisas idênticas para baixo, claro, desde que sejam diferentes entre elas, né? Coisas iguais em cima e coisas iguais embaixo, eu vou ter o meu isômero cis. Isômero cis. E a expressão cis virá no nome, porque eu estou sendo específica. Eu quero o but2-eno do tipo cis. Quando as coisas que são iguais estão atravessadas, estão na diagonal, tá? Eu tenho o meu isômero trans. E isso aqui, com toda certeza, são moléculas diferentes. Sabe por quê? Porque a ligação dupla, ela não tem o poder de girar, olha só. Ela não consegue, isso aqui, se ele se formou desse jeito, ó, esse aqui é o trans, tá vendo? Ó? Se ele se formou desse jeito, não tem como a ligação dupla rotacionar e virar um cis, uma hora é trans, outra hora é cis, não tem como. Então, ou ele é trans, ou ele será o cis. Para ser o cis, então, como eu disse para vocês, coisas iguais para cima e coisas iguais para baixo. Agora eu vou ter o meu isômero cis, certo? Tanto faz se as coisas iguais forem pequenininhas, estiverem para cima, para um lado, para o outro, isso não importa. O importante é que estão todos do mesmo lado, ok? Então, isomeria cis e trans. O que pode acontecer também é que se eu tiver 2 ligantes em carbonos vizinhos, olha só, carbonos em cadeia fechada. Por que em cadeia fechada? Tem que ser em cadeia fechada? Pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar. A ligação da cadeia fechada não vai poder girar, ó. Aqui vai ter 2 ligantes de cada lado. Ela não vai poder rotacionar e uma hora é um, uma hora é outro. Não, ou ela é um ou ela é o outro. Então, para cadeias fechadas e para cadeias com ligações duplas, tá? Em carbonos vizinhos, por que em carbonos vizinhos? Porque daí eu formo aquele plano, igual eu enxerguei aqui o plano de cima, eu tenho um plano. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, flúor e hidrogênio. E do outro lado também, ó, flúor e hidrogênio. Agora, se eu observar, então, nesses meus carbonos vizinhos, eu tenho aqui o meu plano de simetria e eu tenho partes iguais para cima, partes iguais para baixo. Logo, esse daqui será o meu isômero cis. E se eu falar assim, olha, esse daqui é o meu isômero cis da molécula 1,2-difluorciclopropano, ó. 1,2-difluorciclopropano. Eu vou falar para você, esse daqui, amiguinho dele, também vai ser o 1,2-difluorciclopropano, mas agora eu quero que você desenhe ele, o trans, não o cis. Esse é o cis. Como você desenharia o trans? Colocando o hidrogênio para cima e o flúor para baixo.
agora eu inverti e as coisas iguais estão atravessadas, portanto, eu teria o trans. Olha, o nome deles é idêntico. 1,2, continua sendo 1,2 de fluorciclopropano. 1,2 de fluorciclopropano. A diferença deles é espacial. Você só vai enxergar se fizer esse olhar geométrico para a molécula. Não basta apenas a fórmula estrutural. Eu preciso pensar também nessa questão da espacialidade, ok? Pode acontecer também de, às vezes, não termos coisas tão idênticas assim. Em vez de ter o flúor, vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, um cloro, um metil, tá? Coisas diferentes, não precisa necessariamente ser igual. Vai acontecer também a isomeria geométrica, porém agora ela não será chamada de cis e trans. Cis e trans é só se tiver coisas iguais em cima, iguais embaixo. Ela vai ser reconhecida por um nome bem difícil de falar em alemão, mas a gente vai usar aqui letras. E aí, no lugar do cis, eu vou utilizar, no lugar do trans, eu vou utilizar o E. E no lugar do cis, eu vou utilizar o Z. Z de Zusammen e E de Entgegen. Tá? Então, nomes alemães que vão proporcionar também, em vez agora de eu usar o cis, eu uso o Z lá no nome da molécula. Eu falo assim, ó, esse daqui, então com as coisas todas para o mesmo, coisas grandes, tá? São diferentes, mas são coisas grandes, olha só, todas para o mesmo lado. E as coisas pequenininhas também estão para o mesmo lado. Então, eu vou usar o Z, não E, vou usar o Z lá no nome. E, em contrapartida aqui, nesse aqui também, eu vou colocar, ó, coisas grandes estão atravessadas. Elas não são iguais, então não posso mais usar o trans. E aí eu uso a nomenclatura alemã E de Entgegen na frente. Eu vou proporcionar aqui, através das bolinhas, essa situação. Olha, eu não tenho mais bolinhas iguais. Eu tenho bolinhas diferentes, mas eu tenho coisas bem volumosas para cima e pequenininhas para baixo. Então, esse daqui seria o meu antigo trans. Se fossem coisas iguais, seria trans. Então, é o E, o Entgegen. E se essas coisas volumosas e grandes estiverem em posições contrárias, como é o caso aqui, ó, eu vou ter o meu E, que seria, exatamente, o meu E, que seria o meu antigo trans. Ó, as coisas volumosas estão atravessadas, estão na diagonal, certo? Só uma questão de nomenclatura mesmo, beleza? Cis e trans, somente quando tiver dupla ou carbonos vizinhos de cadeias cíclicas. Agora a gente vai para a isomeria ótica. A isomeria ótica, ela também é muito específica. E para a gente comprovar que ela existe, a gente pode utilizar um aparelho chamado polarizador. Esse aparelho, ele vai polarizar a luz, tá? Que é um tipo de onda eletromagnética que se espalha em todas as direções. E o polarizador faz com que essa luz tenha um foco, ela tenha uma única direção. Dentro do polarizador, você pode colocar substâncias líquidas. E essas substâncias líquidas, geralmente, permitem que a luz atravesse elas e não sofra nenhuma diferença. Porém, se a substância tiver isomeria ótica, ao atravessar a luz polarizada, ela desvia a luz polarizada num certo grau, num certo sentido. E a irmãzinha dela, a isômera dela, vai desviar no mesmo grau, porém no sentido contrário. Então, para eu determinar se uma molécula vai ser oticamente ativa, ou seja, vai desviar a luz polarizada para um lado ou para o outro, é muito fácil. Basta eu encontrar nela um carbono quiral, pelo menos. O que é carbono quiral? Ele é chamado também de assimétrico. É um carbono que vai ter 4 ligantes diferentes. Então, eu tenho que observar. Por exemplo,
Carbono que tem CH2, CH3, já tá na cara que é um carbono que não tem 4 coisas diferentes ao redor dele. Carbonos que fazem ligações duplas ou ligações triplas, também não, porque ele tem que ter 4 coisas diferentes. Portanto, tem que ser um carbono que faça as 4 ligações simples. Não pode ser carbono de dupla ou tripla, nem CH2 e CH3. Se eu observar esse carbono aqui, será que ele tem 4 ligantes diferentes? Então, de um lado, ele está ligado ao CH3. Para cima, ele está ligado ao OH. Para a direita, ele está ligado a todo o grupo aqui, ó, carboxila. E ainda ele tem um hidrogênio, ou seja, esse hidrogênio está aqui para me enganar, mas se eu olhar bem direitinho, o que está acontecendo ali é isso daqui, ó. O hidrogênio está ligado ao carbono, portanto, é o meu 4º ligante diferente. Carbonos quirais serão sempre carbonos que fazem as 4 ligações simples e tem 4 grupos ligantes bem diferentes. Mas você pode me questionar, aquele está ligado a carbono, aquele também está ligado a carbono, mas não é átomo que eu olho, é o grupo todo. Se for diferente, esse daqui vai ser chamado de carbono quiral. E se a molécula tem carbono quiral, ela tem isomeria ótica. E se ela tem isomeria ótica, ela desvia a luz polarizada para um lado ou para o outro. Eu já vou mostrar para vocês como a gente define isso. A irmãzinha dela, a isômera dela, é a imagem dela no espelho. É como se fossem nossas mãos. As nossas mãos, elas são praticamente idênticas, porém elas não são sobreponíveis. Olha só, se eu sobrepor uma mão à outra, ó, a imagem, a sobreposição não bate. Bate quando elas estão de frente, ou seja, a imagem do espelho, uma da outra, seria esta. Essas imagens, sim, são sobreponíveis, eu consigo sobrepor. Então, a isômera dessa molécula aqui é a imagem dela no espelho. São imagens que não se sobrepõem, mas se você olhar uma para a outra, sim, elas são idênticas. Então, o que eu faço para gerar o isômero óptico desta molécula? Eu não mudo nada aqui na minha vertical, só mudo na horizontal. Olha só, o meu carbono central, o carbono quiral, para cima e para baixo ela não muda, porém agora aqui eu vou colocar o C-OH e lá do outro lado eu vou colocar o meu CH3, olha só, idêntica, porém eu virei de lado, é como se eu tivesse pego ela aqui e trazido ela para cá, tivesse pego ela para cá e colocado ela aqui. Você pode me dizer, puxa, mas foi só isso que aconteceu, ela mudou de lado. Pois é, acontece que muitas moléculas, elas estão presas nos sistemas biológicos e de um lado ela tem um CH3, do outro um C-OH, faz muita diferença de ser o contrário. O grupo oxigênio está para o lado direito e o grupo oxigênios estarem para o lado esquerdo, faz muita diferença, principalmente dentro dos sistemas biológicos. Então, são moléculas diferentes e que eu comprovo isso através do polarizador. Se uma vira e transfere a luz polarizada 30 graus para a direita, a irmãzinha dela vai fazer o contrário, vai girar 30 graus para a esquerda, exatamente o mesmo grau, porém para lados opostos. E essa que gira a luz polarizada para a direita vai ser chamada de destrógira. E aparece um D maiúsculo no nome dela, porque agora eu tenho que diferenciar também no nome, né? Eu quero preparar um medicamento, eu preciso do ácido tal destrógeno, não pode ser o levógeno, então eu tenho que especificar isso no nome, parece um D maiúsculo, certo? E o que desvia a luz polarizada para a esquerda será chamado de levógiro, portanto aparece um L maiúsculo no seu nome. Como que eu vou saber disso? Ou colocando no polarizador e vendo se é direita ou esquerda, ou vendo a massa
molar, a massa, o cálculo da massa de cada grupo desses. Então, olha só, eu pego aqui, por exemplo, o hidrogênio, procuro na tabela periódica a massa dele, massinha bem pequenininha, 1. E CH3 vai dar um pouquinho mais, e OH um pouquinho mais, esse grupo com 2 oxigênios um pouquinho mais. Então, eu somo a massa dos átomos e vejo, e eu numero. Então, aqui vai ser o de menor massa molar, aqui o de segunda massa um pouquinho maior, aqui um pouquinho maior e aqui maior ainda. Então, olha só, olha, aparece o sentido em que a massa molar ou massa molecular disso daqui está girando para a direita, olha só. Então, a gente vai chamar esse aqui do par de isômero destrógeno. E o contrário, aqui está o 1, aqui está o 2, o 3, o 4. Basta pegar na tabela periódica e vendo a massa desses átomos, a soma total, você vai ver que ele está girando para a esquerda. E é isso que ele vai fazer no polarizador. Então, esse daqui é o levógeno. E assim, eles formam um par de enantiômeros. Enantiômeros, só nome difícil, né? Enantiômeros são pares de isômeros óticos. Pares de isômeros óticos, certo? Para eu saber quantos enantiômeros uma molécula tem, eu tenho que definir quantos carbonos quirais. Cada carbono quiral vai proporcionar uma imagem especular, vai proporcionar uma imagem do espelho. Mas tem moléculas que têm 2, 3, 4, 5 carbonos quirais. Então, cada carbono quiral desse vai proporcionar um par de enantiômeros, um par de imagens, certo? Então, para eu saber quantos enantiômeros, quantos isômeros existem daquela mesma molécula, eu vou lá e conto quantos carbonos quirais ela tem. Então, vamos supor assim, que uma molécula tenha N igual a 3, ou seja, tem 3 carbonos quirais. Para eu saber quantos isômeros ela vai ter, eu pego o 2 e elevo a 3, olha só. 2 elevado a N. É uma formulazinha, mas é muito simples, né, gente? 2 elevado a N significa que existem 8 isômeros de uma molécula que tenha 3 carbonos quirais, tá? Pode ser perguntado assim também, quantos pares vai se formar? Aí é só pegar a metade, né? Vai formar 4 pares. E ainda, mistura racêmica, que pode aparecer aqui nesse conteúdo, é a mistura de 50% do destrógeno com 50% do levógeno. Quando eu faço essa mistura, a minha solução ali, aquela misturinha, fica oticamente inativa, ou seja, a luz polarizada já não é mais desviada. E aí eu formo a tal da mistura racêmica. Ela só consegue ser formada se eu pegar 50% do destrógeno com 50% do levógeno. Essa misturinha certinha ali vai proporcionar essa mistura oticamente inativa chamada de racêmica, ok? Pessoal, treine, procure exercícios, anote tudo isso daqui, porque vai fazer bastante diferença aí para você. Até a próxima!